E aí, pessoal, continuando, né? Aqui eu vou novamente abordar sobre a parte de cima, sobre as validades, né? Termina um pouquinho, a ela vai parar, tá? Aqui eu estou falando sobre quando elas eram válidas, né? Na outra situação, o que ocorreu? Aqui, nesse caso, eu esqueci de comentar. Então, por exemplo, onde A, então quando for o coeficiente A, não sei se você se lembra desse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é chamado de pertence, tá certo? O pertence é porque quando os elementos pertencem àquele determinado conjunto, tá? E aqui ele está escrito R, né? Tem um R bem diferente, mas ele é um R, né, do conjunto dos números reais. E aqui a gente tem um símbolo aqui, né, chamado asterisco, tá? Asterisco. O asterisco é uma propriedade muito importante que existe definição do conjunto quando tem o asterisco, significa que o zero não pertence a esse conjunto, tá certo? Então, aqui para a nossa função ser uma função válida, esse número que tem que ficar aqui na frente, ele tem que ser um número que não seja zero. O restante dos outros números são aceitos, podem ser negativos, podem ser positivos, tal, etc. Mas o zero aqui não é aceito. Então, quando que uma função do segundo grau ela vai ser válida? Quando que ela vai se tornar válida? Ela vai se tornar válida quando o zero não fizer parte aqui da letra A. Então, portanto, a gente entende que zero aqui, zero não pode existir na frente. Então, se existe zero aqui, ela não é uma função do segundo grau, certo? Então, aí B, né, aqui está transcrito aqui para a simbologia que B pertence ao conjunto dos reais, então ele pode ser B. B que seria o B? O B seria um número qualquer, tá? Assim como A. A única coisa é que o A não pode ser zero, e o B ele pode ser um número qualquer, tá certo? O B pode ser zero? Sim, o B ele pode ser zero. Então isso valida uma equação, uma função de segundo grau. E o C é a mesma coisa. Ele pertence aos números reais, então C pode ser zero. Então a condição para que a função seja verdadeira é que A não pode ser zero. Então se aqui, né, no começo da função for zero, significa que a função não é válida. Tá bom? Então você não vai poder encontrar e validar equações que o A seja igual a zero. Aqui, na nossa próxima folha, na nossa continuidade do exercício, nós temos que estabelecer aqui, eu coloquei um exemplo, tá? Aqui um exemplo pronto, tá? Tá certo? Que a gente vai refazer a tabela aqui para mostrar para você como que funciona isso, como é que como que nós fazemos a tabela e como nós fazemos a formação do gráfico, tá bom? Então nós vamos explicar isso daqui, né? Primeiramente, né? Utilizando o que eu falei para vocês anteriormente. Lembra que aqui, né? Aqui eu estou colocando a folha aqui de novo. Tá vendo essas duas formulinhas aqui? Essas duas formulinhas devem ser usadas primeiramente, tá? Então nós vamos calcular aqui, ó. Tá vendo aqui é XV, né? Esse V aqui quer dizer vértice, tá? E aqui tem o sinal de igual, o menos, o B e o 2 vezes A. Aqui tem um pontinho de multiplicação, tá? Aqui 2 vezes A. E aqui nós temos Y, YV. Esse V aqui é o V de vértice. Então nós vamos achar uma coordenada para X e uma coordenada para Y para definir quais são os meios da parábola, né? Onde é o meio dela. Então, uma parábola, ela pode ser definida aqui, nesse caso aqui, por exemplo, ela pode ser definida para cima, tá certo? E aqui eu vou ter que encontrar o meio dela, o vértice dela, quando ela está para cima. E também a parábola, ela pode ser para baixo, tá certo? Então aqui eu vou encontrar o meio, o vértice da parábola, tá certo? Então aqui, esses cálculos aqui, a função deles é descobrir qual o meio, qual o vértice, né, da parábola. E é isso que nós vamos fazer primeiramente aqui na folha de exemplo. Na folha de exemplo daqui, vamos calcular o meio para ver se no exemplo aqui ele bate realmente com o que a gente está querendo, com o gráfico dessa função aqui, tá certo? Então vamos calcular esse meio. Então vamos pegar lá, XV, tá certo? XV menos, note que o menos é na frente do travessão aqui, ó. Aí você vai ter aqui, né? Vou virar a folha aqui para minha fórmula, B, tá certo? O B
que seria o coeficiente b da função, né? Então, qual que seria o coeficiente b dessa função aqui, ó? Aqui é o 2, tá vendo? Lembre-se que o b, ele está junto com o x. Então, aqui, aí nós temos a outra formulinha embaixo, 2 vezes a. Então, aqui, ó, 2 vezes a. Então, nós vamos encontrar primeiro o vértice, né, que seria o meio relacionado ao x. Então, vamos ver aqui. Quanto vale b? Tá? Então, aqui a gente vai ter que dimensionar quais são os coeficientes, né? Lembra-se que eu falei para vocês dos coeficientes? Então, aqui o coeficiente aqui é 1. Então, vamos pegar aqui, vamos escrever aqui do lado a, né? Aqui vamos escrever aqui do lado a. O coeficiente é 1. Então, nós vamos pegar aqui coeficiente 1. O b. O b é o coeficiente que está sempre com x. Então, ele vai ser o 2. E o coeficiente c, ele vai ser menos 3, tá vendo? Então, aqui nós temos A, B e C. Tá? Nós temos os três. Nós vamos utilizar aqui quem? O B. Então, vamos pegar aqui o B. O B vale 2, tá certo? Colocamos a travezinha da divisão. Na frente o menos. E embaixo nós temos 2 vezes A. Quem vale o A? Então, vamos olhar aqui, ver quem vale o A. O A vale 1. Nós vamos substituir aqui 2 vezes 1. Então, nós vamos ver aqui qual vai ser o vértice. 2, certo? Então, aqui vai dar 2. Embaixo, 2 vezes 1 vai dar 2. Tá? Lembre-se que aqui é negativo. Mas de onde vem esse negativo? Esse negativo é da fórmula, tá? Então, 2 dividido por 2 vai ser 1. E o valor aqui, né, do vértice vai ser menos 1. Tá? Então, nós vamos pegar aqui e observar que um, né, dos valores vai ser menos 1. Então, vamos lá. Vamos aproveitar isso. Vamos dar uma olhada no gráfico. Olha aqui o gráfico nosso, que foi dado como exemplo. Aqui nós temos a reta X, tá vendo? Onde está aqui meu dedo da reta X. Nós vamos passar aqui, vamos parar no menos 1, tá vendo? Ó, observe que o menos 1 aqui tá tracejadinho, tá vendo? Tracejadinho. Aí ele vai ficar bem no meio do gráfico, olha aqui. Tá percebendo? Que aqui, mas professor, mas por que eu tenho que fazer esse cálculo aqui primeiro, tá certo? Que antes dos outros. Isso aqui vai te ajudar para você ter uma noção da tabela. É por isso. A tabela a gente não coloca qualquer número lá aleatório, né? Porque a gente pode se perder. Então, por isso que faz primeiro esse cálculo para não deixar muito vago aleatório. Vamos pegar aqui, ó, o YV. O YV, qual que seria a nossa formulinha? Vamos pegar aqui, coloca menos, tá certo? Vai colocar aqui o delta. Lembra do b ao quadrado menos 4ac que eu falei? Isso. Aqui embaixo, 4. E aqui, o a. Tá? Nós temos o 4a, 4 vezes a. E nós temos o y, o vértice de y. E o delta, menos 4a. Então, nós vamos calcular. Por exemplo, aqui a gente tem que encontrar qual é o delta. Opa! Nós vamos fazer o delta lá. Espero que você aqui possa estar acompanhando. Então, vamos pegar aqui delta igual. Qual é a formulinha? B ao quadrado, tá certo? Menos 4 vezes A vezes C. E aqui nós vamos pegar aqui delta igual. Tá? Quanto vale B? Então, lembre-se, o B vale 2. Lembra que a gente discriminou ali no começo? Isso é importante. Aí nós vamos fazer a substituição. Nós vamos pegar o 2 daqui, trocar o B pelo 2. E só que o B ele está elevado ao quadrado. Lembre-se daquele pedaço que eu falei que você tem que saber, que é a potenciação. A potenciação aqui, ó, menos 4. O A gente vai substituir pelo número que a gente está na função dada, que foi lá no começo, lembra? Eu coloquei aqui, ó, quem que é o A? O A vale 1. Aqui o A vale 1. Então, nós vamos substituir no lugar do A o 1. E o C, que vale menos 3. Então, a gente vai colocar aqui menos 3. Lembre-se que em qualquer um deles que você tiver, se o coeficiente daqui, um dos três, for negativo, no caso igual C aqui, coloque parênteses, tá certo? Para separar essa função, para você separar aí essa condição. Nós vamos continuar calculando. Delta, 2 ao quadrado vai ser 4. Vai ser 4. Aí nós temos dois sinais, um aqui e um aqui, ó. Menos com menos, mais. Aí nós vamos multiplicar
todo esse grupo daqui, ó. Todo o grupo vai ser multiplicado. 4 vezes 1, 4. 4, 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, nós temos aqui 12. Vamos continuar aqui com o delta, como você está vendo. 12 mais 4, então vai ser 16. Então, nós temos o delta aqui, 16, que nós encontramos. Nós vamos utilizar esse 16 que está aqui, e que nós encontramos aqui na formulinha. Então, nós vamos substituir aqui, ó, menos, tá certo? Menos. Nós vamos ter o delta que vale 16, vamos substituir os dois, né? Vamos substituir aqui. Aqui embaixo 4 vezes o A. Lembra que vamos consultar quem que é o A. O A aqui é 1. Então, nós vamos substituir aqui no lugar do 1. Continuando. O Y vértice vai ser, né, menos 16, tá certo? Menos 16. E embaixo 4 vezes 1, que vai dar 4. Aí nós vamos dividir aqui, ó, 16 dividido para 4. 4. E aqui o valor negativo de menos 4, tá? Agora, nós vamos observar no gráfico, aonde que está o 4. No vértice de Y, tá vendo? Aqui, ó, na reta de Y, nós vamos ver aqui quem que é o 4. Ele é 4 negativo, ó. Repare que a resposta aqui é 4 negativo. Então, nós vamos olhar aqui, ó, tá vendo? 4 negativo. Onde está o meio. Perceberam onde está o meio da parábola? Tá? Isso é importante, você saber qual que é o meio da parábola. E em cima disso daqui que você fez, tá? Em cima disso daqui que você coletou, dessas informações do vértice da parábola, tá certo? Que nós encontramos, né? Os vértices. Então, o vértice de X foi quanto? Menos 1, tá? Essa informação é importante. E o vértice de Y foi menos 4. Tá? Essas duas informações para a gente confeccionar a tabela são importantes. Então, essa daqui, ó, já é a tabela pronta, tá vendo? Ó? Aqui é a tabela pronta. E nós vamos, né, e fazer a tabela. Como que a gente vai fazer a tabela com isso que a gente coletou? Então, vamos lá. Aqui, primeiramente, a gente faz a tabela. Então, vou escrever aqui para vocês a tabela. Na tabela, o que vai acontecer? Então, nós vamos fazer aqui. Vamos no caixotezinho, tá certo? Aqui a gente vai dividir aqui o meio. Aqui em cima você divide novamente, vai ser X e Y, tá certo? X e Y. E aqui nós vamos dar valores, né, para essa tabela, tá certo? O ideal, tá certo, é usar uma média de 5 números, tá? De 5 números. Aqui fica muito difícil você não colocar poucos números, por quê? O que vai acontecer? Quando você for formar o gráfico, o que vai acontecer quando você não coloca alguns números? Podemos colocar até mesmo números que sejam os principais, pontos principais, eixos principais, podemos. Mas não vai ficar tão bonitinho, tão bem formado, né, se tiver 2 ou 3. Então, por isso que a gente tem a definição dos vértices aqui calculados, tá? Então, vamos pegar. A partir do vértice calculado, nós temos aqui, ó, menos 1, tá certo? Então, vamos pegar aqui, se você reparar aqui, eu peço desculpas, se está muito claro, deixa eu dar uma tonalidade na claridade aqui, talvez isso possa dificultar para você em relação à visão, tá? Então, aqui o que acontece? Aqui nós temos os valores de X, tá vendo? Observe que no vértice X é menos 1, tá vendo? Ó, temos um menos 1 aqui, ó. Ele não está aí por acaso, porque esse menos 1 nada mais é que a gente calculou o vértice aqui, ó, menos 1. E o vértice menos 1, ele está onde? No meio da parábola. Olha ele aqui, ó, meio. Então, o que vai acontecer? Nós vamos colocar nessa tabelinha que eu fiz aqui, o menos 1 primeiro, tá? O menos 1. A partir desse daqui, você vai ter um norte de que números você vai colocar na tabela. A partir desse daqui, ó, tá? Esse número aqui é importantíssimo. Então, nós vamos ter aqui um norte para a tabela. Então, menos 1, menos 2, menos 3, tá certo? São valores que você pode usar. Procure não usar números muito altos, tá bom? Número muito alto é complicado.
Aqui você pode usar 0, 1 e 2. O que tem esses números aí, professor? Esses números aí eu posso dar? Sim, você pode dar. Você pode escolher os números a partir do meio, tá bom? E é por isso que a gente calcula o meio. A partir do meio, a gente vai poder atribuir números, né, menores que ele, tá certo? Ou números maiores que eles, tá? Só evite dar números muito altos, porque dependendo da função que você vai calcular, porque da função dada, que a função dada é essa daqui, ó. Essa daqui é a função dada, de repente, da função dada calculada para você, né, pode ser que você encontre números altos. Porque perceba que é o seguinte, cada número aqui ele foi calculado, tá vendo? Ele foi substituído para achar quem? O valor de y, tá vendo o valor de y aqui na tabela? Então nós vamos aqui separar bonitinho, na tabela aqui. Nós vamos separar cada um deles, tá certo aqui? Para a gente encontrar o valor de y, tá bom? Encontrar o valor. Como que encontra o valor de y, professor? Um dos valores, né? A gente não precisa nem calcular, porque a gente já achou aqui, ó. Ó o valor de y aqui, ó. Menos 4. Quem que é o valor de y? É o menos 1. Então, do menos 1 ao lado do menos 4, do menos 1, vamos colocar menos 4. Tá aqui, ó. A gente já conseguiu atribuir o valor para essa condição, tá? E em relação à função, tá? Como é que a gente faz? Lembre-se que todo o f de x aqui, desculpe o barulho, pessoal. Então, eu vou pegar aqui f de x, 1x ao quadrado, tá certo? Mais 2x menos 3, tá certo? Esse daqui simplesmente nada mais é do que a própria função, né? É a própria função que está sendo dada para calcular, tá? Eu vou ver se eu abaixo um pouco mais aqui. Pode ser que ela vai ficar um pouco fora, mas eu acho que fica um pouco melhor, tá? Então, eu vou parar aqui um pouquinho, tá, gente? Eu volto daqui no próximo vídeo, tá bom? Peço desculpas, mas eu volto daqui a pouquinho, tá?